A convite de Patrick Jarry, presidente da Câmara de Nanterre, a Mediateca Pierre et Marie Curie recebeu uma sessão de leitura à volta de Portugal. C'est important derrière des visages qu'on connaît pour d'autres choses, gens qui travaillent à la banque par exemple, et puis on découvre que derrière ces personnes, il y a des écrivains qui écrivent certains en portugais, d'autres écrivent en français. C'est important, je pense, ça enrichit la culture d'un pays, ça enrichit la culture d'une ville, d'avoir justement des gens qui sont comme ça entre ces deux cultures. Donc je crois que c'est ça qui nous donne une âme collective. On avait pensé pendant un moment que le livre allait disparaître. Je remarque que finalement les jeunes se replongent dans la littérature. Alors, Estiveram presentes 3 autores lusos: Nuno Gomes Garcia, com O Homem Domesticado, José Manuel Roçado, com Brilhantina, e Armindo de Oliveira trouxe Confluence d'un pays à l'autre. A animação esteve a cargo da participação especial do jornalista Ricardo José, que declamou 2 poemas de José Roçado selecionados do livro Confinamento Visto de Paris. Apesar do mal infligido, a Terra aguenta. O homem não. O belo planeta azul aguenta todos os males que sustenta. O que é que significa apresentar livros de um português em França? Bem, primeiro temos a grande comunidade portuguesa em França, que lê, em princípio lê em português, mas mais importante é ainda quando são livros traduzidos ou livros escritos diretamente em francês. Aí tem um impacto, eu acho, interessante, porque chega a um público mais amplo. Mostrar um pouco da cultura portuguesa, da cultura mista, portuguesa e francesa, porque é isso que nós somos, bilíngues, às vezes trilingues, mas também mostrar que Portugal e a cultura portuguesa, e não só, as culturas lusófonas também vai além às vezes deste mar de clichês que os franceses olham para Portugal e para os portugueses, que é uma cultura moderna, avançada muitas vezes, capaz de obras originais. Tivemos 2 poemas hoje lidos pelo Ricardo. Como é que deu para a poesia? Isto foi apareceu inesperadamente. Nunca pensava eu um dia escrever poemas. Começou esta história do Covid, apareceu aquela oportunidade, comecei a escrever, começou a sair, começou a estar bem. E, portanto, a maneira como o Ricardo declamou, até a mim me tocou. Até fiquei a olhar para os meus botões, será que fui eu que escrevi isto? A comédia é uma comédia, é uma ficção. Alguns podem se ver nela, não é? O Gilberto, que é o personagem principal, chega à Terra e a primeira coisa que lhe dizem a cada vez que lá chega, já cá estás. Estou. E quando é que vais embora? E aquilo há uma história e um enredo muito interessante e muito giro, que ao fim as pessoas adoram. A maneira como o livro acaba. Foi uma noite que se passou muito bem. É sempre um prazer partilhar com as pessoas esta história ligada à imigração portuguesa em França. Mas mais do que isso, portanto, como era Portugal quando eu saí com a idade de 10 anos, como é que era a França também naquela altura, como é que eu vivi a adaptação, como é que se passou a integração durante estes 60 anos. Há reconhecimento aos 2 países, Portugal e à França, que é um país que acolhe maravilhosamente bem os estrangeiros, e neste caso os portugueses. Em grande parte identificam-se com a história. Eu tenho pessoas que leram o livro, pessoas amigas que me disseram: obrigado, Armindo, tu contaste a história da minha vida praticamente. Torna-se desanimador a falta, por vezes, que eu encontro de interesse por parte das pessoas assim já com mais idade. Devo dizer que o livro é muito bem recebido pelos franceses. A sessão contou com um debate animado pelo público e terminou em ambiente de tertúlia à volta de um porto de honra, onde os presentes trocaram ideias e os autores se disponibilizaram para dar autógrafos.